O casamento não é algo que acontece numa determinada hora, não. É o tempo todo o casamento. É o tempo todo. Não é só de manhã, nem só de noite, não, é o dia todo. É preciso que a gente cultive o casamento. É preciso que a outra pessoa saiba que ao chegar em casa, ela é bem-vinda, que a chegada dela traz prazer, que vai ser agradável chegar em casa. Isso tem que ficar muito claro. Isso chama-se amor. Não é outra coisa. Isso se chama amor, que é a marca do cristão, não é? É o amor, o perdão. Quando nós educamos os nossos filhos, nós os educamos para Deus. E os nossos filhos, eles ficam nos observando para ver se nós agimos exatamente daquele jeito que a gente fala que deve ser. Eles cobram, principalmente as crianças mais novas, elas cobram de nós um comportamento coerente. Ah, mãe, mas você disse isso e isso e agora você está fazendo de forma diferente? Nós temos que criar os nossos filhos numa relação agradável. Quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas, nós tínhamos ali a Trindade presente. O Filho estava na água, o Espírito Santo sobre ele, e a voz do Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me... O que é comprazer? É sentir prazer. O relacionamento do pai com o filho é prazeroso, agradável. Assim deve ser o nosso com os nossos filhos. Porque se não for prazeroso, eles vão para a rua, eles vão para as drogas, eles vão para o homossexualismo, eles deixam a nossa casa quando crescerem. E quando ficarmos mais velhos, eles não vão querer nos dar assistência. O nosso relacionamento com o filho tem que ser agradável, fundamentado na verdade. Filho, isso está certo, aquilo está errado. O que é certo, o que é errado. O que é errado hoje, é errado amanhã, é errado depois de amanhã, é errado na semana que vem, é errado no ano que vem. O que é certo. Não adianta você ficar estabelecendo 100 regrinhas e não dar conta delas. Estabeleça os princípios fundamentais e cobre aqueles princípios sempre, dentro da palavra. E o seu filho vai ver a coerência na sua vida. No último encontro que nós tivemos em Belo Horizonte, um irmão da Bahia chegou para mim e disse assim: irmã, eu tenho um filho de 17 anos. E eu fui injusto com ele. O que eu faço? Eu disse para ele: meu irmão, o procedimento é o mesmo. Você chama o seu filho, pede perdão, diz para ele que você errou, pede perdão. Ele vai perdoar você e vocês vão ter essa relação melhorada. Ele olhava assim para mim: será que essa irmã está certa, né? Acho que ele olhava assim para mim. Imaginava: eu sou pai, vou perder minha autoridade. Não. É ao contrário. Quando você chega para o seu filho e diz assim: meu filho, naquela situação assim ontem eu fui injusto com você. Eu errei. Mas eu não errei porque eu quis, não. Eu errei, eu me enganei. Você me perdoa? De agora em diante eu vou procurar não errar mais. Você ganha o respeito do seu filho. É ao contrário. Ele passa a respeitar você muito mais. Muito mais. E você desenvolve com seu filho um relacionamento de intimidade que não vai ter companheiro nenhum e nem traficante nenhum que vai ter mais força do que você perto do seu filho. Ele tem que confiar em você. Ele tem que saber que qualquer situação, a pessoa quem ele vai procurar é você. E não o professor da escola, o orientador, o pai do colega. É você que é pai, que é mãe.
E quando a gente cria o filho na palavra, quando a gente continua mostrando para o filho o caminho certo, Deus nos honra de uma forma extraordinária através dos filhos. Eu não tenho a mínima vergonha de pedir perdão para os meus filhos. Sempre que eu erro, eu peço. Eu tenho uma criança de 12 anos. E às vezes eu perco a paciência com ele. Ele está naquela fase de deixar as coisas sem fazer, e deixa tudo fora do lugar. E às vezes eu fico irritada e falo coisas que não devia. Eu o chamo depois e peço perdão. Ele sempre me perdoa. Nunca negou nem o perdão e nem o carinho. Mas eu aprendi isso com o Senhor. Eu não aprendi isso nas faculdades que eu fiz, nem nos cursos, nada disso. Eu aprendi isso foi aqui na palavra. Foi aqui. Porque houve uma época em que eu estava com um relacionamento muito desagradável com ele. Nós vivíamos só brigando, as turras os dois. Ele falava uma coisa, eu falava outra, estava muito desagradável. Um dia eu parei e fui orar e falei, está errado isso, Senhor. Está errado. Aí o Senhor me levou lá e me mostrou, olha aqui, Glória. O Espírito Santo me mostrou o versículo, disse assim, olha, o Senhor disse, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Tem que ser assim com o Daniel. Você tem que ter prazer no relacionamento com ele. Senão ele vai se afastar de você, sim. Com certeza. Criar filhos para Deus é a coisa mais importante que nós fazer nesse mundo. Porque quando a gente chegar lá em cima, Deus vai dizer assim, Glória, o que você fez com os filhos que eu te dei? E eu vou ter que ter uma resposta para ele. Senhor, eu criei na tua palavra. Ele vai cobrar isso de todos nós. Não tenham dúvida, não. O que você fez com os filhos que eu te confiei? Eu te entreguei. Foram flechas na mão do valente. Por que você não foi valente? Josué 1 diz, tão somente ser forte e corajoso para fazer conforme está escrito. Nós precisamos de força e coragem só para obedecer. Para mais nada. Para mais nada. Nós só temos que obedecer a palavra. Não deixe o seu filho sozinho. Não deixe o seu filho só na mão de empregadas. Não deixe o seu filho na casa do tio, da tia. Não entregue o seu filho para a avó. Seu filho é responsabilidade sua. Deus deu, foi para você. Não deixe o seu filho para ficar atendendo os filhos dos outros. Não deixe a sua mulher e os seus filhos para ficar fazendo visitas e negligenciando a sua casa. Não deixe a sua família sentir falta sua enquanto você está evangelizando os outros. E o seu filho, quem vai evangelizar? Quem? Quem vai ter para o seu filho a palavra de esclarecimento e de consolo que ele precisa quando você estiver na casa dos outros? Evangelizando. Ai, irmã, eu estou fazendo o trabalho de Deus. Tá. Mas o trabalho de Deus inclui a sua família primeiro. Quem não tem a sua família em ordem, não tem mais nada em ordem. O diabo quer entrar nas famílias mesmo. Eu conheço muitos filhos de pregadores que se revoltaram contra os pais e nunca quiseram Jesus, porque durante toda a sua infância e adolescência, o pai deixava a família para ficar evangelizando fora. Então, para aqueles filhos, Jesus não era amor, não. Jesus era aquele que tinha roubado o pai deles. Não cometa esse erro. Não faça isso. Não faça. Coloque a sua família em primeiro lugar, porque é isso que Deus quer de você. É muito sério isso.
Muitas vezes a gente começa a fazer o trabalho de Deus, a se afastar de casa, a evangelizar, ajuda o vizinho, ajuda o parente. E as crianças estão lá sozinhas na mão de empregada, na frente de uma televisão. E só tem porcaria. Só tem casais se separando, pessoas extremamente ricas. Aquilo é tudo mentira. Todas as novelas da televisão, ninguém trabalha. Todo mundo anda naqueles carrões caros, naqueles hotéis caros, avião, mas ninguém trabalha. Oh, mas que coisa idiota. Quem é que tem dinheiro sem trabalhar? E nós deixamos nossos filhos assistindo aquilo. Não quer dizer que seu filho não possa ver televisão, não. Mas ele não tem que ser. A babá dele não pode ser a televisão, não. Nem a mãe dele, nem o pai dele. Deus não entregou ele para a televisão. Né? Entregou para você. Filho é emprego de 24 horas por dia. Amor, cuidado, oração, diligência, perseverança, paciência. Se você ainda não tem paciência, hora que você vai ter. Exercite a sua paciência, tenha um pouquinho mais de paciência hoje, um pouquinho amanhã, e ela vai aumentando. A coisa não vem assim numa mágica, não, é aos poucos mesmo. Né? Nós não mudamos assim de uma vez, não. Nós mudamos devagar mesmo, porque nós não aguentaríamos mudar de uma vez. Seria muito difícil, muito doloroso. E a palavra diz que o Espírito Santo nos assiste pacientemente em nossas fraquezas. Então, se o Espírito Santo tem paciência com você, por que você não pode ter paciência com seu filho? Se o Espírito Santo tem atenção com você o tempo todo, por que você não pode ter com seu filho? Às vezes eu me pergunto isso, sabe? Porque por eu estar falando isso com vocês, não quer dizer que para mim é fácil fazer isso, não. Eu também erro, eu também tenho que voltar atrás, eu também tenho que buscar a Deus continuamente para ir aprendendo a andar no caminho que está disponível para nós, no caminho santo. Não é mais fácil para mim, não. É igual para vocês. Porque eu, às vezes, leio um pouco mais a palavra, ou porque estou lá no trabalho, procurando ajudar o trabalho do irmão Bernardo, não quer dizer que para mim é mais fácil, não. De jeito nenhum. Eu tenho a mesma dificuldade. Eu tenho os mesmos problemas interiores que precisam ser resolvidos. Mas eu já tenho provado a mudança que é quando você faz dessa forma, buscando a Deus. Né? Não tenha medo a respeito do futuro dos seus filhos. O medo enfraquece você. O medo é um dos sentimentos que Satanás mais manipula. É o medo. Houve uma vez em que esse meu filho menor foi para a casa de um colega e eu entrei em processo de medo. Ele demorou a voltar, eu não sabia onde era a casa, telefonava para lá, ninguém atendia o telefone, eu comecei a pensar coisas atrapalhadas e o meu marido disse para mim assim: Glória, nós temos um Deus que toma conta dos nossos filhos mesmo quando eles estão fora de nós. Mas eu continuei com medo. E foi ficando mais tarde e o meu filho não chegava e eu não conseguia telefonar para lá. E a angústia foi crescendo e é lógico, o diabo deve ter ficado muito satisfeito, né? De me ver com aquele medo todo. Quando eu consegui fazer o contato com meu filho, ele atendeu o telefone e me disse assim: Mãe, mas nós estamos ligando para aí há 2 horas e ninguém atende.
E eu ali com medo, eu me fragilizei, eu fiquei fraca. Por quê? Porque medo é a negação da fé. Quem tem fé não tem medo, e quem tem medo não tem fé. Porque medo é incerteza. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas. Então, se eu tenho medo, eu não tenho fé. Não tenha medo de enfermidade. Porque Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, aleluia. Experimenta isso. Então, se vem uma dor, né? Não corre para o médico, não. Vá ler e meditar em Isaías 53. Pronto, a coisa vai se resolvendo. Se você tem um problema de relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, vai para a palavra. Vai ler, vai meditar, vai buscar. E se disponha a agradar ao outro. Mas não fique só pensando em agradar, não. Faça, agrade. Comece a pensar no seu marido, na sua esposa, como que ele é, o que ele gosta. Será que eu poderia fazer uma coisa que ele gosta? Poderia fazer uma coisa especial hoje? São as coisas pequenas. A gente não faz de uma vez, não, vai fazendo aos pouquinhos. Da mesma forma que as pequenas mágoas e raivas vão desgastando o casamento, as alegrias vão construindo o casamento, as pequenas alegrias. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu tive uma alegria muito grande, acho que eu nem contei para o senhor. O meu marido fez uma brincadeira comigo e antes, quando ele fazia uma brincadeira comigo, eu ficava com raiva, respondia de qualquer jeito. E ele fez a mesma brincadeira e eu não liguei. Aí ele olhou para mim e falou, mas olha, como mudou, né? Eu falei, graças a Deus, mudei. Então é assim que a gente vai aprendendo, né? Eu era muito teimosa, eu achava que eu sabia tudo. Eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu próprio dinheiro, fazia carreira em faculdade. Eu achava que eu era tal, né? Só que eu não era feliz. Eu era muito insatisfeita com a minha vida. Nada me faltava. Eu tinha casa para morar e tudo, mas eu era infeliz. E eu tinha uma outra coisa muito séria. Eu tinha um ciúme doentio do meu marido. Eu não podia imaginar, não é ver, não, eu não podia imaginar que ele ia conversar com uma outra mulher, que eu já começava a sofrer. Eu sofria por antecipação. Então, era a tal ponto que desagradava ele, lógico, ninguém gosta disso. Isso é muito desagradável, né? Mas foi o Espírito Santo que me mudou, não foi eu, não. Foi o Espírito Santo que me mudou. E ainda tem muita coisa para mudar. Ainda falta muita coisa para mudar, né? A nossa união com o marido é uma união plena. Nós somos uma só carne. Então, não podemos viver nos contrariando, não, gente. Se o marido fica contra a esposa contra o marido, não tem jeito do casamento continuar, não. Subsistir. Não tem jeito. Ele tem que acabar forçosamente. Né? Ele vai ter que acabar, porque se um está contra o outro, eles acabam destruindo o relacionamento. Porque quando a gente se coloca contra o marido contra a esposa, a gente só enxerga defeitos, não é assim? Então procure olhar para o seu marido e para a sua esposa através das qualidades dele. Defeito todo mundo tem, mas qualidade também todo mundo tem. Então olhe para o seu marido através das qualidades, olhe para a sua esposa através das virtudes que ela tem.
e deixe que as dificuldades vão diminuindo. Procure enxergar as qualidades maiores do que as dificuldades. Isso torna o casamento mais fácil, mais agradável e faz com que a pessoa melhore também, com que o outro busque melhorar. É um aprendizado de todo dia, dia a dia. Não é uma coisa acabada, simplesmente, que num passe de mágica está pronto. Todo dia, quando você começa o seu dia, comece também naquela hora a fazer tudo pelo seu casamento. Todo dia. Tenha sempre como objetivo isso, um casamento cristão na prática. O uso da benevolência em relação ao outro, o uso do perdão, compreender o outro, procurar entender a forma como o outro vê as coisas. Procura se colocar no lugar do outro. Não fique cobrando do seu marido, da sua esposa. Cobre de você mesmo. Antes de cobrar que o seu marido seja bom com você, que a sua esposa seja agradável com você, seja você bom e agradável. Seja o primeiro. Ame primeiro. Sempre. Jesus nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Procure fazer da mesma forma. Não fique esperando que o outro melhore, não. Melhore você. Melhore você. O outro é problema do Espírito Santo. Você não consegue consertar sua esposa. Você não consegue consertar seu marido. Você não tem poder para isso. Deixe o Espírito Santo consertar você. E através da sua mudança, através da sua postura, o outro vai ser alcançado. Porque Deus é fiel. Ele não falha, a palavra não falha, e Ele diz que o outro é alcançado através de você. Então, se você é capaz de assumir um casamento assim, pode ter a certeza que o seu casamento vai ser cada vez melhor. Eu estava conversando com uma irmã anteontem e perguntei para ela assim: irmã, quanto tempo você tem de casada? Ela disse assim: eu tenho, mas parece que 10 anos de casada. E agora é muito melhor do que quando eu casei. Que bom, né, ouvir isso. Eu disse para ela: vai ser muito melhor ainda, você não viu nada. Porque quando você persevera na palavra, vai ficando cada vez melhor. Não tem jeito de piorar quando você faz conforme a palavra. Então você faz hoje conforme a palavra, amanhã conforme a palavra, depois de amanhã conforme a palavra, e no mês que vem conforme a palavra. E aí vai desenvolvendo a perseverança, a paciência, que traz o fruto. De repente você vê que está tudo resolvido. O Senhor vai tirando os empecilhos, vai tirando o entulho que estava impedindo um relacionamento agradável. Se você não negligenciar a sua família, você tem realmente um casamento cristão. Esteja sempre atento à pessoa que mora com você. Esteja sempre atento ao trabalho da casa. É muito importante, minhas irmãs, muito importante, que a gente tenha realmente o controle do serviço da casa.
Você pode ter quantas empregadas quiser, não é proibido não. Louvado seja Deus quando Ele nos dá pessoas que nos facilitam a vida. Mas o governo da casa é seu. Seu marido entregou para você. Você tem que saber o que está sendo feito, como está sendo feito, a hora que está sendo feito. Você quem tem que determinar tudo isso. Não é nem a sua empregada, nem a sua sogra, nem a sua mãe, nem a sua irmã, é você. Seu marido entregou para você. Ele casou foi com você. Às vezes as pessoas começam a ajudar a gente e acabam passando na frente. De repente você vê, estão tomando decisões dentro da sua casa. Por quê? Porque você deixou de fazer o que devia ter feito. A culpa não é da pessoa, não, da outra pessoa, não. A culpa é sua. Da mesma forma, o marido. As decisões têm que ser suas. Você não é a cabeça do casal? Então seja a cabeça, meu irmão. Seja a cabeça. Decida. Junto com a sua mulher. A palavra diz que ela é sua adjutora, auxiliadora. Ela não é a cabeça. Não deixe a sua mulher ser a cabeça da casa, não, porque não é isso que Deus tem para você. Não é isso. Você é a cabeça. E se você deixar que a sua esposa sustente a casa, ou seja, a que toma as decisões sozinhas, você está desonrando Jesus. Não deixe. Isso não é bom para você. Assuma o seu papel. Marido, esposo, pai. Saiba o que os seus filhos estão fazendo, onde estão, a que horas, onde eles estão. Vigie a escola onde o seu filho estuda. Ore pelas pessoas que trabalham naquela escola. Eu oro com os meus 2 meninos. Eu proclamo, os meus meninos estudam numa escola comum. E eu proclamo em oração com eles que naquela escola não será ensinado nada que contradiga a palavra de Deus. Eu oro pelos professores, pelo diretor, pelos supervisores, pelas pessoas que trabalham na escola. Oro para que Deus abençoe essas pessoas, tenha misericórdia delas, possa fazer com que essa misericórdia seja vista por elas, porque Ele tem misericórdia. Mas se as pessoas não aceitam, não tem como ela se concretizar. Então eu oro por isso, pelos colegas dos meus meninos. Às vezes tem um que é mais chegado, mais amiguinho, né? Há pouco tempo nós recebemos um coleguinha do meu menino lá em casa. E nós tínhamos no dia ministração no salão, e nós fomos para o salão. E eu disse para a mãe do menino assim, olha, amanhã é sábado, ele foi lá para casa na sexta-feira. Porque os filhos da gente são pessoas normais, eles têm amigos, eles têm colegas, eles não têm que ser diferentes não, tá? Apontados como diferentes não, mas são normais. E esse coleguinha do meu filho foi lá para casa. Então eu disse para a mãe dele, olha, quando o meu menino vai para a casa de um colega, eu gosto de saber de tudo que ele vai fazer lá. Eu quero ter controle da situação. E eu vou dizer para você o que nós fazemos, porque o seu filho está na minha casa, e se ele vai ficar na minha casa amanhã, ele vai ter que fazer o que eu vou fazer, porque eu não tenho com quem deixá-lo. Nós temos um ensinamento da palavra de Deus na parte da tarde, e eu vou, e os meus filhos também vão, e o seu filho que está na minha casa vai ter que ir também. Ela falou, não, não tem problema não, eu gosto muito, eu leio muito a Bíblia, eu sou espírita. E esse menino foi para a ministração. Era o dia da reunião lá que Jane e Edson estavam, e a reunião terminou mais tarde. Então o meu marido olhou no relógio e disse, Glória, está na hora
da mãe do coleguinha do Daniel e buscá-lo. Desce depressa, senão ela chegar lá, você não está. Eu não me despedi de ninguém, desci rápido e fui para casa. Quando eu cheguei, ela estava com o carro estacionado na porta da minha casa, já esperando. Eu estava atrasada, tipo, 10 minutos. Então, eu pedi desculpas. Ela falou, não tem problema e tal. Chamei para entrar e ela resolveu entrar. E se assentou no sofá da minha casa e, sem me conhecer, me vendo pela primeira vez, me disse assim, Glória, mas eu tenho sofrido tanto. Eu falei, o que houve? Meu marido saiu de casa. Então, eu pude falar de Jesus para aquela pessoa. Não importa se ela é espírita, não. Se ela perguntou, ela está precisando. Né? Na rua onde nós moramos, o quarteirão inteiro é espírita. Todo mundo é espírita. Com exceção de uma irmã que é da Universal do Reino de Deus. Na rua onde nós moramos, o quarteirão inteiro é espírita. Todo mundo é espírita. Com exceção de uma irmã que é da Universal do Reino de Deus. E quando adoece alguém no quarteirão, sabe o que eles fazem? Eles sabem que eu chego em casa às 5h30, 6 horas da tarde. Então eu vou chegando, a campainha toca. Glória, meu pai está doente, você ora para ele? Claro que eu oro. Louvado seja Deus, porque eles sabem onde que está a luz. Sabem onde que está quem vive na verdade. Eles não entendem ainda, mas eles sabem que a minha casa é diferente. Sabem que a minha família é diferente. Todos eles sabem disso. Nós temos uma vizinha que tem um pequeno centro no fundo, vizinha de lado. E quando estava construindo a casa lá, irmão Bernardo ficava lá e ela fazia café, bolo, subia no muro e falava assim, senhor, o senhor está aí o dia inteiro, toma um cafezinho. E nunca fez mal para o irmão Bernardo, não. É uma senhora muito boa, mas escrava do diabo. E as pessoas diziam assim, você é doida. Cumprimentar essa mulher, isso mexe com macumba. Nenhum mal chegará à minha tenda. Não é mesmo? Então, às vezes, à noite, quando eu estou orando, o quarto do meu filho dá para a casa dela. Eu chego na janela, levanto as minhas mãos e oro, Senhor, essa família é tua. É tua. Né? Nós não temos que nos isolar, não. Né? Temos que ter uma vida normal. Mas temos que ser diferentes. São esses procedimentos, essas pequenas coisas que fazem a diferença. Não é você colocar uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço para todo mundo ver que você tem uma Bíblia. Não é nem que você pratica, não, é que você tem uma Bíblia, né? Não, é você praticar. É viver. E eu tenho experimentado isso muito, muito fortemente. Graças a Deus por isso, né? Porque eu tenho chegado a conhecer um pouco do Senhor Jesus e quero conhecer muito mais ainda, muito mais. Porque eu conheço tão pouquinho, eu sei que tem muito mais depois. Eu gostava muito de estudar, eu vivia fazendo cursos, só que vivia enjoada daquilo. Então um dia eu vi na palavra que o ler de muitos livros é enfado para a carne. Eu falei, esse aqui é o meu caso. Não tem dúvida nenhuma que esse é o meu caso, eu estou enfarada. Aí eu deixei tudo aquilo que eu vivia. Não é que você não deve estudar, não é isso. Mas é que o estudar não tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Porque não resolve.
Você estuda, hoje você aprende uma teoria, amanhã outra, mas não sai do lugar, fica dando voltas no mesmo lugar. Jesus não, Jesus você vai avançando. A sabedoria está aqui, ó. Não é na universidade, não. A sabedoria está aqui. E ela só é revelada pelo Espírito Santo, não é no seminário também, não. Não é no seminário, não. As pessoas às vezes me perguntam, né? Veem os meus livros, aí olham para mim e falam assim, mas a irmã não é pastora? Não, eu não sou, não. Ah, não, não sou, não. Quem é que dá o pastorado para o homem? Como é que ele fez com Ezequiel? Né? Chamou, e você vai falar isso, isso e isso. Quer ouçam ou quer não ouçam, você vai falar isso, 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 isso. Está lá em Ezequiel, no capítulo 2. Se você quiser fazer seminário, não tenho nada contra. Mas não pense que você vai sair do seminário automaticamente andando em Deus, não, porque isso não existe. Andar em Deus é uma conquista diária. Tá? Uma conquista diária. E não existe situação melhor para a gente exercitar isso do que dentro do casamento. Onde você aprende a deixar de fazer o que você quer para agradar o seu marido ou a sua esposa. Onde você deixa, às vezes, de ir a um determinado lugar, porque o outro está preferindo ir a outro lugar. São nessas coisas pequenas que a gente aprende. Né? Devagar, passo a passo. Né? Você vai negando a você mesmo. Você vai deixando de fazer a sua vontade, as suas preferências, em todo sentido. Às vezes a gente encontra casais que têm práticas ilícitas no casamento. Então eu sempre digo para as irmãs, não se preocupe, minha irmã, você está vindo para Jesus agora, Jesus tira isso também. Ele tira. Ele mostra para você que nas práticas normais do casamento, o prazer ainda é maior do que nas práticas ilícitas. Não precisa preocupar. O Senhor limpa tudo. A palavra diz que se você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele endireita as suas veredas. Ele vai tirando todo o entulho para que o seu caminho seja mais fácil. E não precisa você preocupar com nada, nem ficar falando e querendo ensinar para o seu companheiro ou para a sua esposa. Você vai praticando, você mesmo aprendendo, e o outro também vai aprendendo. E o importante é que você não entre em autocondenação. Não fique achando que porque você errou, que não tem jeito para você, que você magoou o Espírito Santo e que o pecado é imperdoável. Não, não tem isso não. Tá? Só tem um pecado imperdoável, que é não aceitar a verdade. Se não aceitar, não tem jeito. Né? Esse é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Se você não aceita o Espírito Santo, então não tem jeito. Mas se você aceitar, ele entra e ceia com você. Coloca para você na mesa tudo que você precisa. É só você se servir daquilo que você precisa. E então você vai aos poucos sendo transformado de Jacó em Israel. Você deixa de ser impaciente, se torna uma pessoa calma. Deixa de ser teimosa e torna-se uma pessoa dócil. Deixa de ser uma pessoa de palavra desagradável e torna-se uma pessoa de palavra temperada, de acordo com a verdade. É claro que no início a gente estranha um pouco. A mudança é muito grande. Mas na medida em que a mudança vai se processando, vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo. E já não custa tanto você proceder conforme a palavra, tá?
Devagarinho a gente vai conseguindo isso. Com todos nós é assim, devagar. Não pense vocês que nós não temos problemas, não. Nós temos muitos problemas. Só que nós temos procurado enfrentá-los, conforme a palavra diz, firmando na verdade. Há dias em que a gente tem ataques de enfermidade, de dores, e a gente firma na palavra, e aquilo acaba desaparecendo. Há dias que vem inquietação, a gente se refugia na oração, e aquilo também desaparece. Às vezes demora um pouco, mas desaparece. Todos nós somos assim. Não há nenhum que é mais fácil ou menos fácil. Não existe isso. Tá? É um caminho que tem que ser conquistado dia a dia, passo a passo. E cada passo é um milagre. É uma mudança. Cada passo de fé te garante um pouco mais de paz, um pouco mais de sossego. Não existe nada que seja tão importante quanto a paz. A paz na nossa casa, a paz com os nossos filhos, a paz com Deus. Foi isso que Jesus veio fazer, tirar de nós toda a inquietação, toda a dificuldade, nos dar paz e sossego. Nós temos direito a isso. Temos direito a uma vida digna, uma vida em paz. E é só isso que importa. Não é? Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Agradecemos aos irmãos. Os livros da glória que estão aí são Uma Só Carne, Só para Mulheres, Mãe na Lei. E se você quer saber qual é a sua responsabilidade para com os seus filhos, que são empréstimos do Senhor, eu tenho um pequeno livro lá chamado Dádiva Divina. Dádiva Divina. Procura mostrar a você a responsabilidade perante Deus por seus filhos. Senhor Pai, agradecemos a Ti a Tua graça sobre nós nesta tarde, por Tua santa palavra. Que cada um de nós possamos saber no Espírito como possuir o seu vaso em honra, em santificação diante de Deus, para que Tu sejas glorificado. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tchau. O Ministério Verdade Viva é uma entidade exclusivamente brasileira, sem fins lucrativos, não tendo vínculos denominacionais, dedicando-se exclusivamente à divulgação da doutrina do Evangelho. Periodicamente, o Ministério Verdade Viva realiza encontros de oração e meditação em Belo Horizonte, Minas Gerais, com ministrações dos irmãos David Robertson e Bernardo Snellgrove. Para informações de como participar desses encontros, faça contatos pelos telefones 031 482 1919 e 031 482 1879. Além disso, o Ministério Verdade Viva publica manuais práticos de orientação para a sua vida em Deus, apresentando também publicações específicas para crianças. Participe deste trabalho adquirindo os nossos livros e fitas de áudio e vídeo. E se for do seu desejo, envie-nos o seu endereço para que lhe enviemos gratuitamente as cartas mensais do irmão David Robertson, as quais contêm ensinamentos práticos para uma real vida no Espírito. Ministério Verdade Viva, Caixa Postal 51, CEP 30.123/970, Belo Horizonte.